Você já parou para pensar que nenhum outro bicho faz isso? O lobo come a caça crua, o urso engole o peixe vivo. Só o humano pega a comida, joga no fogo e espera. Em todo o continente, todo o clima, sem exceção, a gente cozinha antes de comer. É o único hábito que toda a cultura humana divide. Não a língua, não a religião, o fogo na comida. E parece uma pergunta besta até você tentar responder. A resposta está escrita no seu corpo, na sua mandíbula, no seu intestino, nos seus dentes. Você nunca escolheu cozinhar. Você nasceu refém do fogo. Fica até o final que eu vou te mostrar um chimpanzé que larga a comida na mão para esperar a versão assada, uma dieta que desliga a fertilidade de metade das mulheres e o mesmo mecanismo que encolheu a sua mandíbula derrubando civilizações inteiras, tudo sem ninguém decidir nada. Pega o seu maxilar. A força que ele faz é uma fração da que um chimpanzé faz com o dele. Seu intestino é mais curto, seus dentes são menores. Compara com qualquer primata próximo e o seu aparelho de digestão inteiro aponta para o mesmo lugar. Um corpo montado para comida que o fogo já processou antes. Isso não é defeito de fábrica, é um recibo. A prova física de que, lá atrás, alguém tomou uma das decisões mais importantes da história da vida e o corpo dos descendentes foi sendo remontado em cima dela. Geração após geração. E dá para medir o preço do jeito antigo. Um chimpanzé bem alimentado passa quase metade do dia acordado só mastigando, não caçando, não descansando, não fazendo nada parecido com vida social, só mastigando, porque comida crua entrega a energia dela a conta-gotas, não tem atalho, é força mecânica na marra. Você mastiga menos de 1 hora por dia, 4,7% do seu dia acordado. Cozinhar comprou de volta para cada ser humano o equivalente a uma tarde inteira em tempo livre. Toda vez que você reclama que o dia não dá conta, lembra, o fogo já te devolveu as 4 horas que o seu ancestral gastava com a boca. Volta uns 2 milhões de anos. Nossa linhagem estava numa bifurcação. De um lado, um bicho que já andava em pé, cada vez mais esperto, espalhado pela savana africana, e que ainda comia igualzinho um chimpanzé come hoje. Fruta crua, raiz crua, dura feito corda, casca, broto, um inseto aqui, uma caça pequena ali. Um primatologista de Harvard, o Richard Wrangham, não quis estudar isso de longe. Ele foi para Uganda e, ao longo de anos de trabalho de campo, comeu o que chimpanzé selvagem come. O relato dele é quase cômico de tão contido. Duro, amargo, exaustivo. Depois de mastigar sem parar um único pedaço de fruta, quase nada de útil para mostrar. A conclusão que ficou, um corpo humano com essa mandíbula fraca e esse intestino curto simplesmente não sobrevive nessa dieta. Não é que não fosse gostar, não consegue, não tira caloria suficiente para manter um humano de pé. Então alguma coisa mudou de lá para cá. Alguma coisa que entregava muito mais energia por garfada, que libertou nossos ancestrais de passar metade da vida com a boca ocupada, que empurrou a exata mudança que aparece no fóssil e separa o nosso gênero de tudo que veio antes. E a resposta do Wrangham foi: fogo, cozinhar. Não foi comer mais carne. Não foi um cérebro grande que aí ficou esperto o bastante para inventar a cozinha. É o contrário do que quase todo mundo assume. A gente não ficou inteligente e aí descobriu o fogo. A gente começou a cozinhar, provavelmente por acidente, e o cérebro cresceu como consequência disso. A causa e o efeito rodam ao contrário. E tem um experimento que prova que não foi só sorte. Pega um chimpanzé selvagem, o bicho que vive pelo instinto mais básico do primata, que é comer agora. Dá pra ele uma batata doce crua na mão e um forno mágico do lado. Uma caixa onde, se ele esperar, a batata volta assada. O chimpanzé espera. Ele abre mão da comida na mão, agora, para ter a versão cozida depois. Isso quebra o instinto mais primitivo que um primata tem. Quer dizer que o cérebro que prefere comida cozida já existia antes de o fogo virar rotina. Cozinhar não criou o desejo. Ele só respondeu a um desejo que já estava lá, esperando. E o motivo é o mais bobo possível. Ninguém sentou para calcular bioquímica. O que puxou a espécie para o fogo foi o cheiro, o sabor. 2 pesquisadores, o Rob Dunn e a Mônica Sanchez, dão um nome para isso: a busca pela delícia. A ideia é que o prazer de comer não é um luxo, é um sistema de recompensa que a evolução montou para te empurrar para a escolha certa antes de você entender por quê. O gostoso é uma pista. Quando a comida assada ficava mais macia, mais doce, mais fácil de digerir, o corpo não sabia dizer: isso me dá mais caloria. Ele só sabia dizer: isso é bom, quero de novo. E quem tinha essa preferência e acesso ao fogo levava vantagem. Não foi decisão. Foi preguiça e paladar sendo premiados pela seleção natural, milênio após milênio. Dá pra ver o tamanho disso num número meio bizarro. Digerir custa energia, o corpo gasta para poder ganhar. Pega uma piton. Um estudo mediu quanto uma cobra gasta para digerir carne crua contra carne cozida. Cozinhar sozinho corta o custo da digestão em quase 13%. Cozinhar e moer a carne juntos, 23%.
É como se o fogo fizesse uma parte do trabalho do seu estômago antes de a comida chegar nele. Digestão terceirizada. O fogo digere um pedaço da comida do lado de fora do seu corpo e o seu intestino só termina o serviço, gastando muito menos. E o que acontece se você tirar o fogo da equação hoje? A gente sabe, porque tem gente que tenta. Estudos de longo prazo com pessoas em dieta 100% crua mostram sempre a mesma coisa: perda de peso que não para. O corpo queima mais energia processando o cru do que consegue tirar dele. E a parte mais bizarra, entre as mulheres numa dieta estritamente crua por muito tempo, cerca de metade param de menstruar. Simplesmente desliga. É o corpo julgando que o suprimento de energia está instável demais para bancar uma gravidez e cortando a função pela raiz. Uma dieta que desliga a reprodução de metade de quem tenta não é uma escolha de estilo de vida, é um caminho direto para a extinção em uma geração. É esse o tamanho da dependência. Não é que cozinhar ajuda, é que sem cozinhar a conta não fecha. Agora pensa comigo, porque o mecanismo não para no seu corpo, né? Se um hábito de comida foi capaz de remontar um corpo por dentro, encolher mandíbula, encurtar intestino, inflar cérebro, pensa no que o mesmo mecanismo faz quando você escala ele para um grupo inteiro, para uma sociedade. Tem nome para isso: coevolução gene-cultura. A ideia dos antropólogos Robert Boyd e Peter Richardson é um loop. A biologia molda o que a cultura pode fazer, e aí a cultura molda a biologia de volta. E tem um exemplo pronto na sua saliva. Populações que passaram milênios comendo muito amido, pão, raiz, grão, carregam mais cópias do gene que digere amido do que populações que comeram pouco. É a cobra engolindo o próprio rabo. A cultura culinária criou uma dieta cheia de amido e a dieta reescreveu o genoma para dar conta dela, o seu DNA editado por uma receita. Se você não sabia que a sua própria espécie teve o DNA reescrito por um hábito alimentar, deixa o like e se inscreva no canal. Porque daqui pra frente só fica mais estranho. E não para na saliva, sobe mais um nível. Se dieta é a força que remonta corpo e genoma, ela é também a força que monta e desmonta sociedades inteiras. Dieta não é só ritual, é geografia, logística, estrutura social, poder militar. Olha 3 casos. Os mongóis, o exército mais eficiente do mundo medieval, não saiu de uma doutrina de guerra escrita numa mesa. Saiu de um modo de comer. Um povo pastoril, nômade, montado nas estepes, que vivia do que o cavalo e o rebanho davam: leite, carne, mobilidade. A estrutura militar que dominou metade do mundo conhecido é o modo de vida da estepe virado arma. Eles não inventaram um exército do zero, eles armaram a própria dieta. Roma, a cidade que virou império, não se sustentava sozinha. A sobrevivência de Roma dependia de grão importado, distribuído para a população, a nona. Enquanto o trigo chegava, a cidade existia. Quando o grão parava, revolta. O centro do mundo antigo era, no fundo, uma questão de logística de comida. Quem controlasse o trigo controlava Roma. E o caso mais pesado, os povos das planícies da América do Norte. O modo de vida inteiro, comida, casa, roupa, religião, rota de migração, girava em torno de um animal, o bisão, o tatanka. Não era só o que eles comiam, era a espinha da vida deles. E foi exatamente por isso que, quando quiseram apagar esses povos, não precisaram ganhar cada batalha. Bastou exterminar as manadas. Mataram o bisão, dezenas de milhões. E o modo de vida que dependia dele foi junto. Um povo pode ser apagado pela comida que o sustenta. Não é figura de linguagem. Aconteceu de verdade e é um dos episódios mais macabros e revoltantes da história da humanidade. 3 povos, 3 continentes, séculos diferentes e o mesmo mecanismo dos seus dentes. A comida decidindo a forma da vida, sem ninguém sentar para escolher. Você é o que você come, não é papo de nutricionista, é estrutural. O que entra na boca de uma população desenha o corpo dela, o genoma dela e a civilização inteira que ela constrói em cima. Só que essa história tem um buraco e ignorar ele seria fácil demais. A hipótese do Wrangham é a mais famosa da área e virou quase senso comum, mas ela apanhou por mais de 15 anos de gente séria. O problema é o seguinte: o Wrangham apostou que o Homo erectus já cozinhava há 1,8 milhão de anos. Só que a evidência de fogo controlado, de verdade, no chão, nunca chegava tão longe no tempo. O crítico mais citado, o Ofer Bar Yosef, batia na mesma tecla. Não tem fogo confirmado antes de uns 800 mil anos. Ou seja, a anatomia dizia uma data e as cinzas diziam outra. Esse descompasso é o que segurava a dúvida. Só que a história andou, e faz pouco tempo. Em 1º de junho de 2026, 7 semanas antes deste vídeo existir, saiu um estudo sobre a caverna de Wonderwerk, na África do Sul, que empurrou a evidência sólida de fogo para 1,79 milhão de anos. O buraco que sustentava a dúvida acabou de encolher, bem na hora. Não fechou de vez. Ciência boa não fecha, ela ajusta. Trata como uma lente que ainda está sendo calibrada, não uma lei.
E é uma lente fresca. Quando a gente gravou isso, o dado ainda nem tinha 2 meses de vida. Tem uma última coisa que o fogo fez e ela não tá no corpo. Tá na cabeça. Junto um grupo de gente em volta de uma fogueira, de noite, barriga cheia, predador longe e aquelas horas livres que antes eram gastas mastigando. O que aparece nesse espaço? Uma antropóloga, a Polly Wissner, mediu a conversa de um povo que ainda vive assim. De dia, a fala é prática. Mais de 30% é sobre economia. Quem foi onde? O que fazer amanhã? De noite, em volta do fogo, mais de 80% vira outra coisa. História, mito, gente que nem tá ali. O fogo não cozinhou só a comida, ele abriu o horário em que a espécie começou a contar história, ensinar, imaginar. A nossa humanidade nasceu na fogueira. Então volta pro começo. Você nunca escolheu cozinhar, ninguém escolheu. Foi o paladar puxando, o fogo respondendo, o corpo se reconstruindo por baixo, geração após geração, sem ninguém no comando. E o detalhe que fica é esse: o mesmo mecanismo não parou. Ele tá rodando em você agora. Pensa naquela comida que você empurra pro canto do prato e nunca soube dizer por quê. Naquele cheiro que faz a sua boca encher d'água antes de você pensar em qualquer coisa. No prato que a sua família sempre fez e você nunca perguntou de onde veio. Nada disso você escolheu com a cabeça. Foi escolhido muito antes de você, pelo mesmo motor que encolheu a sua mandíbula e derrubou impérios. Você é o que você come, se aplica bem mais longe do que parece. Agora eu quero saber de você. Qual é a comida que você come ou que você se recusa a comer e nunca soube explicar o porquê? Escreve aqui embaixo nos comentários. E se isso mudou um pouco o jeito que você olha para o próprio prato, deixa o like e se inscreva no canal. Até a próxima. Abdução Viral.